Mas além do direcionamento da sua palavra, nós vamos falar do direcionamento particular, pessoal, personalizado do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 20, 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Outra versão diz: o espírito do homem, a NVI, é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que todo o relacionamento com Deus, ele tem um fundamento. Jesus diz em João 4, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. O relacionamento com Deus acontece na dimensão espiritual. Em 1 Coríntios 6, Paulo diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então o lugar onde eu e você precisamos entender que Deus vai trazer direcionamento é no nosso espírito. Ele é a lâmpada do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas a pergunta é: como o Espírito Santo guia os seus filhos? Eu me lembro, aos 15 anos de idade, tinha recém sido cheio do Espírito Santo, e eu ouvi alguém dizer: se você quer ser uma águia, ande com as águias. Se quer ser uma galinha, fique com elas. Você vai aprender comportamentos distintos com gente distinta. E eu decidi colar naqueles que eu entendia, reconhecia como ser as águias. Quem são os que estão voando alto? O que eu posso aprender? E lembro de ter me aproximado de um pastor que se movia nos dons do Espírito Santo de uma forma impressionante. Eu nunca tinha visto aquilo naquela dimensão, com aquela frequência antes. E uma das áreas onde Deus usava muito aquele camarada era nesse aspecto do fluir profético. Era impressionante, tanto palavras proféticas, línguas com interpretação, palavra de conhecimento. Eu via ele falar coisas assim da vida das pessoas impressionantes. Aliás, foi uma das primeiras palavras proféticas que eu recebi na minha vida. Pisei num culto, numa igreja onde eu não conheci ninguém, e esse camarada veio até onde eu estava e falou: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Com a cabeça do lugar onde eu fui treinado, imaginei, acho que ele vai me ler um versículo da Bíblia. E quando eu falei, vai em frente, esse camarada me lascou-lhe uma palavra profética que eu nunca tinha visto nada semelhante. Ele falou dos segredos do meu coração, de dilemas que eu estava vivendo, de coisas que estavam acontecendo na minha casa, com meu pai. Eu sabia não só que era impossível ele saber daquelas coisas, como tinha aquele testemunho: Deus está falando comigo. Isso mudou minha vida, gente. Porque até então eu imaginava o relacionamento com Deus, ou de Deus conosco, meio que sendo uma coisa no atacado. Deus lidando com todo mundo no geral. Eu nunca tinha percebido a importância de entender um relacionamento pessoal. Até aquele dia onde Deus não apenas está falando dos segredos do meu coração, mas dos planos e do propósito que Ele tinha para a minha vida. E de repente eu comecei a entender uma dinâmica diferente. Falei: peraí, Deus enxerga cada um de nós no meio da multidão como um indivíduo. E a Bíblia é enfática nisso. A Bíblia diz que Ele sabe coisas sobre você que nem você sabe. Por exemplo, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Está certo, na cabeça de alguns a conta fica mais fácil para ele do que de outras, mas não importa, ele sabe. E eu comecei a enxergar, e isso mudou completamente a dinâmica do meu relacionamento com Deus. Imagina alguém que está olhando para mim como um indivíduo, dizendo: eu amo você como pessoa, não apenas porque você faz parte de uma massa chamada humanidade. Eu tenho planos para você. Isso mudou completamente o meu relacionamento com Deus. E depois disso eu comecei a pensar: por que a maioria das pessoas não enxerga o que eu enxerguei? Imaginei, eu só descobri o Deus de relacionamento pessoal depois de uma palavra profética, onde eu percebi então que Deus me enxergava, realmente me reconhecia. Eu falei: talvez o que esteja faltando seja profecia. Mal sabia eu que em alguns lugares, alguns círculos, estava sobejando profecia e que a coisa estava bem bagunçada. Então, no auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade, deduzi: o que falta para a igreja de hoje é profecia. Eu pensei: então preciso ajudar Deus, mas não sabia nada sobre profecia. Então encostei naquele camarada que Deus tinha usado na minha vida, que eu via ser usado na vida de outros. E eu lembro de um dia que eu cheguei para ele: como é que Deus fala com você? Eu fiz perguntas que hoje eu tenho vontade de rir. Eu dizia: é sempre a mesma voz? É voz de homem, é voz de mulher? Tipo assim, ver uma voz diferente, como quando você liga para alguém, você já acha que é engano. Nesse caso seria um baita engano. E eu comecei a bombardear ele perguntas e ele só fazia rir.
Hoje eu também tenho vontade de rir, me imaginando no lugar dele. E de repente ele olhou para mim e falou, para, Luciano, você está espiritualizando demais a coisa. Ele falou, aliás, esse é o problema da igreja, é mistificar demais aquilo que deveria ser simples. Ele falou, a maneira de Deus falar é simples. Ele falou, o jeito que você está perguntando, você dá a entender que você acredita quando a gente diz, Deus me falou, que a gente está ouvindo uma voz. E era isso que eu imaginava. Cada vez que um homem ou uma mulher, Deus dizia, Deus falou comigo, imaginava uma criatura andando por aí, ouvindo vozes. Ele falou 2 ou 3 vezes na minha vida, no máximo, eu ouvi uma voz. E há momentos, eu fui descobrir isso depois pela experiência, mesmo quando a gente chega ao ponto de ter uma experiência espetacular dessa, de ouvir uma voz, que você tem hora que não consegue entender se ela é externa ou interna, mas ela é clara. Eu também não tive muitas experiências dessa ao longo da minha caminhada. Ele falou, a maior parte do tempo Deus fala comigo de uma forma simples. E eu falei, mas como assim simples? Ele falou, simples. Pensa numa coisa interior. Ele falou, não é, mas parecida com um pensamento, um sentimento. E a hora que ele falou isso, gente, pensa num camarada que ficou frustrado, fui eu. Porque eu tinha fantasiado um negócio tão espetacular, que o camarada estava chutando todos os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado a respeito do assunto. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, você é tão parecido com o pensamento ou sentimento, o que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, aquela palavra que eu te dei, era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa pra caramba. Não tinha como ser você pensando ou sentindo. Ele falou, mas o processo é simples. E ele foi uma das pessoas que Deus usou para me ajudar a entender a dinâmica dos dons. Ele diz, Luciano, o resultado pode ser espetacular, mas o processo é simples. Então ele falou, eu vou tentar te ajudar. Ele olhou para mim e falou assim, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. E foi bem dramático. Ele falou, se você saísse pela porta da igreja hoje, e um caminhão, a jamanta carregado, te atropelasse na rua, fizesse picadinho em você, eu me imaginar bem morto mesmo. Ele falou, você tem certeza que está salvo? E queria o encontro de Jesus? Eu falei, tem. Eu falei, como que você tem a certeza? Jesus alguma vez te apareceu pessoalmente? Pode dizer, meu filho, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está dentro. Eu falei, não. Ele falou, algum anjo te apareceu trazendo uma cópia autenticada do livro da vida, dizendo, ó, número de protocolo tal, apresenta na entrada que você vai ser colocado para lado de dentro? Eu falei, também não. Ele falou, você ouviu alguma voz de trombeta anunciando sua salvação? Eu falei, não. Ele falou, pelo menos você viu o céu? Eu falei, também não. Ele falou, você nunca viu Jesus, nem anjo, nem o céu, nunca ouviu nada. Eu falei, não. Ele falou, como é que você sabe que é salvo? E eu respondi com a simplicidade de um garoto. Eu falei, eu sei porque sei porque sei. Se fosse hoje ainda teria dito, como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei, porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia. Não sabia de onde vinha tanta sabeção, sabimento. Mas eu sabia muito. Eu falei, eu só sei que eu sei. Ele falou, deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz. Ele me apontou para Romanos 8,16, que vem logo depois do 8,14, que fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 8,16 diz que o Espírito testifica em nosso Espírito. A palavra testificar é sinônimo de testemunhar. A Nova Almeida Atualizada traduziu isso, confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que o cristão sabe que ele nasceu de novo e que é filho de Deus? Por causa de um testemunho interior do Espírito Santo. Aquilo é uma convicção que a gente tem dentro da gente. Então mesmo que você não teve uma visão espetacular, que você não ouviu uma voz audível extraordinária, você sabe. Eu falei, faz sentido. E eu aprendi naquele dia que essa era a fonte da minha sapiência. A sapiência eu coloquei agora só para dizer para vocês que eu descobri que não tem sabeção nem sabimento. Mas ele diz, essa convicção que você tem, ela procede do Espírito Santo, por isso que ela é forte. Eu falei, agora faz sentido eu saber tanto. Agora ele falou, pensa comigo. Se num dos assuntos tão importantes da vida cristã, que é a certeza de salvação, ele decidiu falar com você por meio de um testemunho interior, e não necessariamente por meio de uma voz audível ou de uma visão espetacular. Ele falou, por que você acha que no resto da vida cristã, ele não possa falar da mesma forma e da mesma maneira? Ele falou, o problema da maioria das pessoas é que elas não entendem a simplicidade do processo e não sabem interagir com o Espírito Santo. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava ensinando sobre a simplicidade do testemunho interior. Eu citei semana passada, vou repetir aqui. Tem gente que diz, pastor, Deus não fala comigo, o Espírito Santo nunca falou comigo.